Abra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, versículo 35, muito conhecido de todos nós. Hoje o Senhor quer nos dar mais força, nos animar. O Senhor quer nos fortalecer. O Senhor quer te dizer nesta noite, para mim e para você: você não está só. Eu estou contigo dentro do barco. Eu sou o teu capitão, é eu que te conduzo. Não importa o que aconteça, eu estou contigo. Você crê nisso? A palavra de Deus, no Evangelho segundo Marcos, o título diz: Jesus acalma uma tempestade. Na minha versão está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Quem disse, irmão? Foi Jesus que disse. Jesus disse: passemos para outra margem. Ponto. Acabou, ponto. Esse ponto é de Deus. Passemos para outra margem. Ponto. Escute. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam, em outras versões, e outros barquinhos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e que o mesmo já estava de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E você diz: glória a Deus. Aleluia! Poder sentar em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Amados, Jesus é tremendo. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tudo fez, tudo está no controle de Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus. Eu quero, antes de tudo, dizer a você, amada igreja, que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus, esse Deus que fez os céus e também fez a terra e nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Quando nós lemos esta palavra, eu quero antes de tudo dar um tema a esta mensagem: dormindo em meio ao vento e à tempestade. Dormindo em meio ao vento e à tempestade. Quando nós lemos esta passagem, ao qual nós acabamos de ler, eu me lembro também de um profeta que Deus chama ele para uma grande missão. Este profeta se chama Jonas. E nós vamos ver duas situações semelhantes
mas que tem tudo a ver com o que nós temos hoje para falar para a igreja. A Bíblia diz que Deus chamou Jonas para uma grande missão. Ele chama o profeta Jonas e diz: levanta-te. Abra em Jonas, capítulo 1 de Jonas. Amém? Vamos ler junto comigo? Eu vou até pegar o meu celular, que é mais rápido aqui, porque o que eu marquei já não está mais aqui. É assim mesmo. Deixa eu pegar aqui, que aí eu vejo aqui e já vou falando para a igreja, em nome de Jesus. Observe bem duas situações ao qual nós vamos ver semelhanças no que aconteceu. Está em Jonas, no capítulo 1, no versículo 2 em diante, diz a palavra assim, no versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Eu quero abrir um parênteses para vocês aqui na igreja hoje, para mim e para você. Deus, Ele não gosta de quem está na obra, de quem quer alguma coisa realmente com as coisas de Deus e com o que é espiritual de Deus. Deus não quer ninguém prostrado, parado, deitado. Deus quer que você se levante, porque a obra é grande. Ninguém faz a obra sentado, ninguém vai fazer nada deitado, é levantando. E o Senhor está dizendo para mim e para você: levanta-te, ergue a tua cabeça, ergue a tua vida, levanta-te, porque o Senhor quer fazer algo através da minha e da tua vida. É de pé que nós vamos estar diante do grande Deus, o Todo-Poderoso, o trono em pé, dando glória e glorificando ao Eterno, porque Ele é Deus. Ele diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Esta foi a palavra que Deus deu a Jonas. E o que o Jonas fez? Porém, Jonas se levantou, ele se colocou de pé, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Esta foi a atitude de Jonas. E ele desce a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele. Observe que Jonas continua descendo. Quando nós não fazemos a vontade do Pai, o descer é abismo, o descer é algo profundo. Muitas pessoas que não entendem isso descem por um vale e não sabem por que desceu no vale. É porque não faz a vontade do Pai, porque Deus está mandando, Deus está falando, mas se ele continua fazendo o contrário do que Deus assim pede e ordena àquele que ele chama e ama. E ele te ama e ele me ama, e ele quer que a gente faça a sua vontade. E ele desce, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Deus mandou um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, está escrito, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros temeram e clamavam cada um ao seu Deus. Pessoas que não têm Deus precisam de posicionamento de quem é de Deus. Se nós somos de Deus, tem gente precisando de posicionamento nosso para fazer a diferença, porque tem muita gente apavorada, irmãos. A situação é complicada e nós temos que tomar posicionamento.
coisa que ele não tomou. Escute, mas eles fizeram os seus clamaram aos seus deuses e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, agora que está o negócio, dormia um profundo sono. E diz a palavra ainda: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormioco? Por que estás dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que causa, de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste isto? Tu fizeste isso? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Lançar ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém. Meus irmãos, duas situações. Aqui, este profeta, que era para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, ele não faz. Pelo contrário, ele vira as costas para Deus. Ele vai no sentido contrário daquilo que Deus assim ordena a ele. Ele não vai fazer o que Deus assim mandou. E este homem, este profeta, ele trouxe para dentro de um navio, dentro de um barco, problemas absurdos para aquelas pessoas que estavam naquele barco, que não tinha nada a ver com aquela situação, mas aconteceu. Ele abandonou o que Deus assim mandou. Observe que a palavra de Deus aqui, irmãos, não é para uma pessoa que não tem Deus, é para um profeta. E eu quero dizer, irmãos, sem medo de errar, segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é infalível. Tem pessoas, irmãos, que ao invés de fazer o que Deus ordena, não faz, está dormindo, mas esse dormindo, esse sono é espiritual, é um sono espiritual da rebeldia contra a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, dentro da igreja, a palavra de Deus está sendo apregoada, e muitas vezes Deus usa a vida do homem de Deus para falar a palavra, e alertando aqueles que estão a ouvir a palavra, acerca das coisas que são de Deus. Eu já vi situações, irmãos, aonde o pastor estava junto de uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, que cantava para Jesus. Ela cantava louvores, ela era uma bênção, ela estava indo de caminho para a casa de Deus com muita alegria no coração, com muita paz no coração. Ela tinha um chamado maravilhoso, mas aí ela gostou de alguém que não tem nada a ver com Deus, que não queria Deus, que apenas só queria a vida dela destruir,
Porque o inimigo, o que ele quer é matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a caminhada daquele que caminha para Jesus, aquele que tem uma caminhada na sua vida, um chamado na sua vida. E ela começou a namorar, eu lembro disso. Esse rapaz frequentava a igreja, irmãos. Ele desceu as águas também, ela estava contentíssima com tudo. Mas o pastor, meu amado, eu estava junto quando ele conversou com ela. Nós falamos e ele na palavra disse para ela: dê mais um tempo. Eu não sinto no coração, dê mais um tempo. Falou para ela: você crê que eu sou um homem de Deus? Dê mais um tempo, dê mais tempo a ele. Escute, não faça isso, não dê esse passo. Ela não ouviu a palavra que Deus estava falando através daquele homem de Deus. Quantas pessoas, irmão, entram na igreja e não entendem isso? A palavra de Deus, irmão, tem que entrar no seu coração e tem que achar morada, tem que achar um terreno fértil para que possa brotar na sua vida a fé naquele que é inabalável, que é Jesus. Ela casou, eu tive no casamento, a minha esposa foi. O casamento estava já dividido. Era música do mundo e bebida de todos os tipos. E ali já começou o divisor de águas, de situações. O pastor estava triste, eu também fiquei triste, todo mundo ficou triste. Passou um tempo, eu estava num gabinete conversando com o pastor, ajudando o pastor. Ela entrou chorando. Ele batia nela. Abandonou a igreja, não queria ela mais na igreja. O diabo, ele gosta de destruir vidas de quem tem compromisso com Deus. Ele quer fazer isso. E a gente tem que ouvir a palavra de Deus, tem que ouvir o chamado de Deus, porque tem muita gente dormindo esse sono espiritual longe de Deus. Este homem, profeta, fez com que pessoas que, irmãos, começou a jogar os seus bens, jogar tudo fora, jogar as coisas que possuíam no mar, com medo de ser tragado pelo mar, tragado pela tempestade, pelos ventos que estava bravio naquele lugar. E assim, irmãos, é na vida daquele que é de Deus. Você tem filho, você tem filha, você tem família. Quando ele não faz a vontade do Pai, o que acontece, irmãos? Ele faz com que todos que estão em volta sofram junto com ele. Você sofre, irmão, porque você faz parte, você está ali vendo o filho se acabando. Você vê situações, quantas pessoas estão jogando tudo fora com o filho que é rebelde de Deus, com uma filha que não quer Jesus, já entrou na igreja, participou de coisas, abandonou o Senhor, o caminho da salvação, abandonou o manancial das águas claras e limpa para beber águas rotas, sujas. Então todo mundo sofre. Quantos estão aí, irmão, filho de crente, filho de pastor, estão dentro dos lugares para se tratar das drogas, o pai perdendo tudo, a família perdendo tudo, por causa de uma desobediência, irmão, todos sofrem. E o único meio, irmãos, é fazer como Jonas, reconhecer que é ele, é eu, o problema é meu. O problema não é do meu pai, não é da minha mãe, o problema é meu. Eu tenho que me achar, eu tenho que voltar para Jesus rápido. E se não tem Jesus, entregar a vida a Ele, porque Ele é o único que pode mudar a vida de alguém. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo, o autor e consumador da minha e da sua fé. O Deus Todo-Poderoso, o que há de vir, aquele que muda, aquele que faz, aquele que tem o chamado na minha e na sua vida. Muitas vezes, irmãos, estamos na igreja, mas estamos dormindo um sono espiritual dentro da igreja. E o que acontece? Vento, tempestade, situações absurdas, coisas que acontecem, e muitas vezes é Deus fazendo com que a gente pare um pouco para pensar
e dizer: o que está havendo, eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso ter um horizonte com Deus, porque a única maneira de acalmar a tempestade, o vento e as coisas que estão sobre a sua vida, quando você não cumpre o que Deus quer para a sua vida e que você está de rebeldia dentro da casa de Deus, é reconhecer que está errado, pedir perdão a Ele, chorar nos pés de Cristo e dizer: eis-me aqui, em pé, levantar-se e dizer: eu vou fazer a sua vontade, porque quando nós estamos na vontade do Pai, Ele é poderoso para acalmar o mar, a tempestade, o vento e tudo que está na minha e na sua vida. Você pode estar passando numa tempestade, irmãos, terrível. Muitas vezes é por causa de um sono espiritual. E nós precisamos despertar desse sono. Desperta enquanto ainda há tempo. Porque Jesus está voltando. E nós temos que despertar. Porque quem dorme perde muita coisa. Perde muita coisa. A palavra de Deus em Provérbio 13:20 diz: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Porque muita gente, irmãos, está dormindo no sono espiritual e trazendo para dentro da igreja no qual nós estamos espiritualmente, você deixa de comer o pão da vida, porque você está dormindo, um sono espiritual. E muita gente que estão aí fora não entende que o Senhor quer que trabalhe, quer que execute, quer que faça, porque o sol nasce para o justo e injusto, a chuva também, tudo é igual, nada é diferente. Não é porque você é uma mulher de Deus e um homem de Deus, pense que você é diferente, que nada vem sobre a tua vida. Vem. O sol vai nascer para você, também vai nascer para o outro. Nós temos que trabalhar com o suor das mãos, temos que conquistar, trabalhar e sermos alguém. Mas tem muita gente dormindo e o tempo está passando. Por quê? É um sono espiritual e não desperta. Não desperta. Aleluia. Em Romanos 13:11 está dizendo: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Este homem, irmãos, profeta de Deus, recebeu um chamado. E ao invés de fazer o que Deus assim ordenou a ele, ele fez o contrário do que Deus mandou. Você, quando aceitou Jesus, você teve um chamado na sua vida. E o chamado é que você fique firme na fé a qual Ele te chamou. E a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida em nossas vidas, quando nós estamos na posição agradando ao Pai, agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Mas muitas pessoas estão vivendo a vida dormindo dentro da igreja, um sono espiritual. Não cresce, situações complicadas, porque não acorda. Em Efésios 5:11 ao versículo 14, olha o que está escrito em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 11 ao 14. Olha o que Deus diz. Efésios capítulo 5, versículo 11 ao 14.
está escrito assim: e não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Escute, tem muita gente dentro da igreja, ao invés de condenar a atitude de pessoas que não têm Deus, que não quer nada com a palavra, que estão distante de Deus, e da sua boca só sai coisas que é morte e não vida, que pratica coisas absurdas, mas tem crente rindo das coisas absurdas. Ele não toma posição, antes participa também. Está na mesa, sentado à mesa dos escarnecedores, e não toma posição. Isso é um sono espiritual. E se não tomar cuidado, ventos fortes virão, e muitos que estão em sua volta, família, o barco, vai sofrer, por causa de falta de posicionamento. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Escute, o que eles dizem oculto, naquela rodinha, é torpe, é coisa ruim. Mas tem gente participando e comendo dessa comida podre e não toma posição de crente, de um homem e uma mulher de Deus. Isso é sono espiritual, irmão. É tempo de levantarmos neste tempo do fim e tomarmos a posição de servo e de serva de Jesus. E não estamos aqui para brincar com as coisas de Deus, e sim fazer a vontade do Pai, porque assim Ele nos ordenou. Escute. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes. Se a pessoa está vivendo, irmão, você que está na igreja, fique aqui cantando glória, aleluia. Ora, está aqui na casa do Pai, mas quando sai da casa do Pai, só a misericórdia de Deus. Afastai-vos de tais. Separar é santificar-se. Dói, mas tome posição. Eu não posso coparticipar. Pornografia, piada picante, música profana, coisa misericórdia. Não! Posicionamento, porque o Senhor me chamou para fazer a obra. E temos que fazer a obra. Existe uma Nínive para ser pregado a palavra. Mas ao invés de pregar, de fazer a vontade do Pai, está aqui. Escute. Portanto, desperta tu que dorme, levanta de dentre os mortos. Está morto, irmão. Está morto. Dentro da igreja, morto. E Cristo te esclarecerá. O quê? A escuridão, teus olhos, olhos de muitos, irmãos. As igrejas estão lotadas de pessoas que estão mortas na igreja, porque não faz a vontade do Pai, estão brincando de crente, estão brincando com as coisas que são de Deus, e não sabe o vento, a tempestade, as coisas que ainda virá sobre a vida dele, situações absurdas que todos que estão em volta sofrem, porque é posicionamento que nós temos que ter com a palavra de Deus. E ele está dizendo: levanta-te tu que dormes. Não é tempo de dormir não, irmãos. Que Deus tire esse sono espiritual. Portanto, vede prudentemente como andais. Está de novo aqui dizendo: como andais. Como tu tens andado, irmão, como eu tenho andado. Por onde eu tenho ido, por onde você tem ido, o que nós temos feito fora da casa do Pai. Ele está vendo tudo, nada foge do controle dele. Ele vê tudo e nada fica obscuro e escondido de Deus. Aleluia. Esse Deus é tremendo, irmãos.
Como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o quê, irmão? O tempo. Tem pessoas perdendo tanto tempo com coisas banais, tanto tempo com coisas que não vai levar a nada. Tem pessoas que ficam na internet o dia todo. Tem pessoas que estão perdendo a vida com tal de seriado. É seriado para cá, é seriado para lá, é coisas não sei o quê. E quando abre a boca só fala de seriado, só fala de coisas do mundo. É um mundano na casa de Deus. Está dormindo um sono espiritual. É hora de despertar desse sono, porque Jesus está voltando. Aleluia. E ele vem ainda, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmão, nós estamos vivendo os dias mais terríveis, e ainda está por vir coisas piores. Vocês têm notado o quanto as crianças estão sendo atacadas? O diabo está em cima delas. Estão brincando, irmão. As coisas estão acontecendo de forma absurda. Ele quer destruir. Mas as nossas crianças, irmão, todo dia nós oramos por elas. E elas são cobertas pelo sangue do Cordeiro. Ela é coberta pela mão do Altíssimo. E ninguém tocará nas nossas crianças, porque elas são de Cristo. Eles estão brincando, eles estão destruindo vidas. Não é tempo de dormir, irmão. E não é tempo de viver um sono espiritual dentro da igreja. É tempo de despertarmos, porque o Senhor está voltando e a guerra está horrenda. Existe uma batalha, irmão, acontecendo. Uma batalha. E ele vem. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Jonas recebe um chamado. Ele achou que ele era o dono das coisas. Ele não gostava do povo. Isso é um problema dele. Foi Deus que mandou. Eu não tenho irmão que achar que fulano, não vou pregar para ele, eu não vou falar para aquela, porque aquele, porque isso, porque aquilo. Não, meu irmão, só fala que Jesus mandou você fazer. Pregue a palavra e diga: Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele ama a todos, sem exceção. Esse Deus é tremendo. Vento, mar e sono. Igual. Mas esse é da desobediência. E tem muita gente hoje enquadrada nesse. E levanta a mão e dá glória a Deus. Tem pessoas maquiadas. Tem pessoas como sepulcro caiado. E Deus assim vê tudo, nada foge dos olhos de Deus. Por isso é tempo de despertarmos desse sono espiritual. E eu creio que hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: eu tenho algo grande com você, eu tenho algo grande contigo, e eu não quero que você durma quando não é hora de dormir. Ele quer que você acorde desse sono espiritual, o qual você está vivendo. Porque muitos filhos de pastores estão aí presos nos presídios. Muitos filhos de pastores estão em lugares para se tratar da droga. Porque eles, irmão, deram brecha. E quando se dá brecha, o inimigo faz. E ele arrebenta, ele quebra tudo. Mas o Senhor é o dono de todas as coisas. E Ele pode dizer: acaba, cessa e cessa, quando você toma posição. Toma posição. Pode vir um vento que vier, a tempestade que vier, eu não sei. A minha vida está passando uma situação de saúde, de não sei o que, irmão. Fica no barco, fica no barco, fica no barco com Jesus. E descansa a tua alma, porque Ele é contigo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E agora a gente vem
Olha aqui, ó. Mar, vento, tempestade, tudo igual. Mas só que agora é diferente. Aqui dormia. Ah, como Jesus dormia na almofada. Tranquilo. Tranquilão. Porque Jesus estava dormindo o sono da obediência a Deus. Tranquilão. Pode acontecer o que aconteça. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, o próprio Cristo, ele disse: passemos para outra banda, ou para o outro lado. Ponto final. A palavra de Deus disse isso. E diz a palavra que de repente, para Deus nunca é de repente, porque Ele sabe todas as coisas. De repente para mim e para você, uma tempestade acontece, um vento vem, você está tão bem, mas o vento vem, é de repente. Mas para Deus, nunca é de repente, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Deus é sabedor de tudo. Nada foge do controle de Deus. Jesus pega, já está no barco. Porque no capítulo 4, que nós lemos, aqui, no capítulo 4, versículo 35, escute. Jesus, ele prega para uma multidão. Essa multidão está na praia. Eu fico imaginando, irmão, não tinha microfone. Não tinha caixa de som. Ou tinha? Não tinha. O barulho das ondas, ou do mar, ou da marola, ou algo, era grande. Havia uma multidão na praia. Jesus estava no barco, pregando. Porque Jesus, ele não perdeu tempo. Jesus não perdeu tempo com coisas banais, coisas pequenas. Não, Jesus pregou, ele foi pregando a palavra, pregando. Não tinha lugar para ele, ele pregava o evangelho, ele pregava as boas novas, ele pregava o caminho. E diz a palavra no capítulo 4, que Jesus começa a pregoar a palavra e fala uma parábola do semeador, aquele que semeia, que joga a semente, aí cai entre as pedras, cai entre isso. Então, ele está falando tudo. Porque a boa semente cai no terreno adubado, um coração que está preparado. Para quê? Para a palavra de quê? De fé, a palavra que te levanta, a palavra que te dá força, a palavra que faz você não olhar tempestade nem vento, porque o terreno está preparado. E quando você tem um terreno do teu coração preparado para a palavra de Deus, irmãos, nem vento, nem tempestade, nem doença, nem morte, nada vai te abalar, porque você está firme com Ele. Ele apregoou a palavra no capítulo 4, falando sobre o semeador. E diz a palavra que ele prega. Então ele diz: passemos para a outra banda, para o outro lado. E diz a palavra que ele no barco, outros barcos, seguia Jesus, porque todo mundo queria estar com Jesus. Sabe qual é o meu e a tua única função? É querer Jesus, é estar com Jesus, é olhar para Jesus, é caminhar com Jesus. Aonde Ele estiver, você está também. Aonde Ele estiver, nós estaremos com Jesus. E um dia estaremos com Ele na glória, para a glória de Deus e para todos sempre, em nome de Jesus. Estava no barco. Muitos barquinhos estavam acompanhando. Sabe o que eu vejo? Você sempre é uma referência para alguém. E tem muitas pessoas, como os barquinhos, olhando para você, querendo você, olhando, vendo você. Você, irmãos, é
alguém que Deus quer usar na obra dele. E quando você toma a posição de uma mulher de Deus e um homem de Deus, você faz a diferença. Você é uma referência. Aonde você pisar, você tem que ser uma referência daquele que te chamou. Alguém dizer: ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, e até eles, os demônios, se submetem. Posicionamento. Vivi muito tempo dentro do porta-aviões da Marinha. Só a misericórdia para aquele povo. Mas Jesus ama todos e quer que todos se convertam. Mas quando eu entrava, as conversas mudavam, porque havia conversa torpe, pornografia, palavrões, posicionamento, respeito. Aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se Deus está na tua vida, tome posição de um homem e uma mulher de Deus e faça a diferença. A Bíblia diz que Jesus tinha uma missão a ser cumprida, porque quem mandou ele passar não foi ele, foi o Pai, porque ele disse: tudo eu faço o que o Pai assim me manda. Tudo ele fazia à vontade do Pai, era do Pai que ele fazia todas as coisas. João 8:28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai me ensinou. Versículo 29, escute aqui, 29, e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixará só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui está o segredo, irmãos. Quer vencer batalhas espirituais? Porque essa daqui era de ordem espiritual. Era de ordem espiritual. Quem estava num barco com Jesus eram homens que tinham conhecimento do mar, pescadores, que já pegaram tempestade, vento, pegaram de tudo. Mas quando eles viram essa tempestade, a qual está referida aqui, meu irmão, eles viram que era algo diferente, porque estava num patamar muito acima deles, era aí de ordem espiritual. Sabe o que nós aprendemos? Quando você está no centro da vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, muitas vezes vem vento e tempestade para parar a obra que Deus tem na tua vida, para fazer a obra que Deus tem ordenado a mim e a você. Mas que Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia e poder, Ele nos dá discernimento para entender o que é espiritual e carnal. E se você ficar no centro da vontade de Deus, Ele vai te dar visão espiritual e vai te acalmar, Ele vai estar contigo e você não vai se desesperar no momento mais difícil da sua vida, porque você sabe que você está fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. É a vontade de Deus, não é a vontade dele. Deus tinha algo a fazer. Jesus, ele tinha uma obra, e é uma das maiores obras, irmão, quando eu leio a palavra de Deus. Jesus precisava chegar em Gadara, em Gadazena, em Gadara, porque a palavra de Deus diz que ele precisava chegar nesse lugar. Tinha um homem, tinha vidas oprimidas, que vivia no sepulcro. Irmão, tem pessoas acorrentadas pelo inimigo.
E muitas vezes você, tem que estar fazendo a obra de Deus, e daqui a pouco, do nada, acontece algo na sua casa. É briga, é uma situação, é algo que acontece. Você tem que olhar e ter o entendimento e discernir que aquilo é de ordem espiritual. Não te desespere. Não se desespere. Não fique desesperado, não fique apavorado, não fique com medo, mas apenas descansa na vontade do Pai, descansa nos braços do Senhor, porque Ele está contigo no barco, e a obra que Ele tem com você, Ele vai fazer através da sua vida e da minha vida. Tempestade, ordem espiritual. O mar se abrava, mas ele está na obediência de Deus. Então o descanso dele, o sono de Jesus é tranquilo. A situação vem, uma doença te pega, meu amado, teu nome está no livro da vida. Sorria, dá glória, dá glória a Deus, dá glória, porque Jesus, ele precisava, quando aqueles demônios daquele lugar, Jesus desce, pisa a planta do pé, os demônios sentiram que alguém pisou diferente naquele lugar. Meu irmão, você não tem noção. Eles ficaram desesperados. Meu amado, aonde pisar a planta dos teus pés, você pisar com autoridade, com alguém que cumpre a palavra, que está ali fazendo a vontade de Deus, aonde você pisa, as coisas acontecem. Eles sentem, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, ele não está só, o Espírito Santo está sobre ele, Jesus está com ele, e eles batem retirada, porque Jesus é a nossa única esperança, ele é o nosso Deus, e ele não nos abandona, ele não nos deixa só, irmão, você nunca está só. Se você na madrugada, alguém te desprezou, alguém, sua família, seus filhos, mas eu quero te dizer, o Senhor não te deixa só. Coloque a cabeça no travesseiro e durma o sono do justo, porque você tem chamado de Deus. Descansa. A situação, irmão, acontece, eu vejo coisas, irmão, que me abalam. Eu digo, Deus me deu uma palavra, Ele fortalecei-vos no Senhor, porque é Ele que nos dá força. Essa tempestade era espiritual, irmão, essa tempestade, esse vento era espiritual. Você acha que o inimigo não faz, irmão? O inimigo, ele quer parar a tua vida espiritual com Deus, ele quer parar a tua caminhada. Muitas vezes, irmão, o inimigo vem, irmão, e ele coloca pessoas, é uma menina, é um jovem, pessoas que estão ali, você está achando que é gente boa, e se você não tiver discernimento das coisas de Deus, daqui a pouco você está dançando igual a ele, está escutando música igual a eles, está vivendo a vida igual a eles, e não entende que o vento de Deus vai soprar e a tempestade virá. E eu creio, irmão, que essa pessoa possa olhar para Deus e dizer, Deus tem misericórdia de mim, porque eu não estou no centro da tua vontade. Ajuda, Senhor, a minha vida. E o Senhor liberta. Às vezes, irmãos, Ele muda as circunstâncias na minha e na sua vida. O Senhor pode. Qual circunstância? Tantas são na minha e na sua vida. Mas às vezes Ele me muda. Ele muda a minha vida, a sua vida, na circunstância. Às vezes situações acontecem para que a gente possa mudar a visão das coisas,
mudar o posicionamento, mudar a vida, mudar as coisas que nós fazemos e pensamos. Circunstâncias vêm, irmãos. Deus pode parar? Pode, mas às vezes não. Oramos para uma pessoa curar o câncer. Eu creio que Deus instantaneamente pode curar, pode, mas tem orações que não ora e acontece e não ficou curado. E aí? Deus é menor? Deus não fez? Não, Deus é Deus. É circunstância, é Deus tratando. É Deus. Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele é Deus, e é Ele que faz a vontade dEle, não a minha, não a nossa, mas a dEle tem que ser feita. E muitas vezes a gente só quer as coisas, irmãos, a gente só quer que aconteça as coisas, mas as coisas têm que ser vistas pelo ângulo espiritual de Deus, e que Deus te dê visão das coisas espirituais. Está passando pelo vento e tempestade, irmãos? Que Deus te dê a visão espiritual das coisas, discernimento. Porque às vezes Ele faz cessar a tempestade, mas às vezes Ele guia nossas vidas no meio da tempestade. Ele está guiando você e está guiando a mim. Eu tenho tempestade, irmão, você também tem. Eu tenho filhos, eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos. Nos entristece, machuca, dói. Circunstância da vida. Situações, irmão. Eu queria que todos entendessem, que aceitassem Jesus, mas não é por força e violência. Mas a minha posição é, eu creio, eu tenho uma fé, mesmo que meus olhos não vejam, vai acontecer, é pela fé, eu creio. É uma tempestade, é um vento, mas eu estou tranquilo, e o Senhor está dizendo, aquieta-te, fica tranquilo, vai dormir, descansa. É um filho que tira teu sono, e o Senhor está dizendo, vai dormir. Dorme. Quando você está com Jesus, o sono é do justo. Dorme, descansa. Mas não, descansa teu coração. Pega a tua almofada, revigora, mais força. Quando não dorme, problemas. De manhã, dor de cabeça, não sente bem. E muitas coisas acontecem para qualquer pessoa que não dorme bem. Mas quando você tem Jesus, e você tem, eu tenho, você tem Jesus, irmã e irmão de Cristo, descansa a tua alma, descansa teu coração. Mas tem muita coisa? Tem vento de tudo que é lado, o mar está bravio, a situação está complicada, a tempestade é forte. Quem está no teu barco? Jesus? Descansa, Ele é o capitão, Ele guia você, Ele guia a mim, e nós vamos chegar no outro lado. Você crê nisso? Tem gente, irmão, que está numa tempestade braba. Muitas vezes, irmãos, nós entramos num vale que não é nosso. Existe vale, irmãos, todos passam, mas tem vale que é de uma pessoa. Deus está tratando, Deus está fazendo, Ele é o oleiro, Ele é o barro. Se tiver de quebrar, vai quebrar. Mas tem gente entrando dentro desse vale e se perde num vale que não é seu. Jesus chega para Ezequiel do vale. O Deus Todo-Poderoso levou ele. Foi ele que desceu ele. Não desça num vale, irmão, quando Deus assim não te mandar. Não desça. Fique de cima e profetize, ore, clame, chore, faça jejum, peça por ele, mas não desça, porque senão você se perde, daqui a pouco está perdido no meio do vale que não é seu. Tempestade, irmão, situações difíceis, e o Senhor está dizendo, eu te guio no meio dessa tempestade, para a minha glória.
a glória de Deus. A glória é de Deus. E na glória de Deus nós temos descanso, porque Ele é o autor da vida. A tempestade é forte, é para a glória de Deus. Situação está complicada, é para a glória de Deus. Dá glória a Ele, glorifica Ele, exalta Ele, e Ele será glorificado através da minha e da sua vida. Você crê? A tempestade está brava. Descansa. O mar está agitado. Tá. Tem Jesus? Descansa. Fica igual o pastor Geraldo. Entendeu? Pastor Geraldo. Tranquilo. Morreu. Está vivo. É a mesma coisa. Não muda nada. Homem de Deus. Sombrio. Ali. Sereno. Referência ali. É um homem de Deus. Calma. Caindo tudo. Pastor Geraldo. Não muda nada. Referência. Descansa a tua alma. Descansa a tua alma. Eu não sei qual o vento, a tempestade está passando, mas não pense que você é diferente de mim, não. Todos têm. Mas que estejamos isso. Faça a vontade do Pai. Porque foi na obediência que Jesus venceu. Tudo Ele obedeceu, o Pai. Que sejamos obedientes à sua palavra. Esta noite o Senhor está dizendo: filho e filha minha, eu sou o teu Deus. Eu estou no barco contigo. Eu já falei que nós vamos atravessar. Descansa. Eu já falei que eu sou Deus na tua vida. Descansa. Ah, mas meu filho não me deixa dormir. Descansa. A minha filha está demais. Descansa. Apenas crer. Faz a minha vontade e tu verás se eu não vou dar ordem ao vento, dar ordem ao mar e acalmar a tempestade. Ele é Deus, irmão. Eu tenho tempestades. Essa palavra foi para o meu coração. Aquieta-te, descansa, porque eu sou contigo, filho. Não é o que tu queres, é o que eu quero. A tratativa é minha. Deus é o oleiro. Eu sou apenas o barro. Ele é o autor da vida. Eu sou apenas um sopro de vida. Só um sopro. Acabou. Perdemos hoje, ontem, antes de ontem, um amigo. Rapidamente, foi embora. A família está toda sem solo. O chão foi tirado. O homem que fazia tudo. Era o sustentador, o mantenedor, a cabeça. Foi tirado. O chão. Acabou. Imagine como está. Mas se tiverem Jesus no barco, forte com Jesus, o capitão, essa tempestade, esse vento forte, não vai abalar. E eu oro por eles, oro pela família, que Deus abençoe, que dê força àquela mãe e àqueles filhos. Deus está no controle de todas as coisas. Você tem Jesus no barco? Você tem Jesus no barco? Todo mundo tem. Se tu tens, descansa. Eu estou pedindo, cara, igual o pastor Geraldo, calma, Jesus. Eu gosto, isso é bom. Então, acalma tua alma, aquieta o teu coração. Se Ele é o teu Deus, dá uma ação de graças. Mas como? Dá pela fé. Dá uma ação de graça. Como? Glorifica Ele.
Dá graças, 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 graças. Graças, Senhor, eu te dou. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, porque a Ele toda honra, toda glória e todo o louvor. E se você é de Deus e tem Jesus no barco, aplauda o Senhor e glorifique, porque Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Acalma o meu coração, Jesus, nessa tempestade. Amém? Pode ficar de pé, em nome de Jesus, porque Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aquieta o teu coração. Descansa a tua alma. Faz a vontade do Pai, porque Ele fará grandes coisas por mim e por você. Quero estar orando e agradecer a Deus por esta palavra aos nossos corações. Obrigado. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai. Pai amado e Pai bendito, Pai de amor, Pai querido. O Pai que nos coloca de pé. O Pai que nos dá força, o Pai que nos chama pelo nome. O Senhor é Deus, Pai. Que seria de nós se não fosse a tua infinita misericórdia, o teu amor, a tua graça e a tua mão, Senhor Deus, a nos sustentar, Pai. Ó Deus, obrigado por esta palavra, Pai, porque o Senhor sabe, Senhor Jesus, o nosso limite. O Senhor sabe as nossas limitações, Pai. O Senhor sabe as nossas fraquezas. E muitas vezes, Senhor Deus, vem tempestades e ventos, Pai, que nós não entendemos. E ficamos, Senhor Deus, muitas vezes atemorizados, Deus, e triste. Porque nós não entendemos muitas coisas, Senhor Deus. Porque o Senhor, Pai, é o Deus que tudo pode, tudo vê, mas nós somos limitados. Nos dá, Senhor Deus, a tua igreja visão espiritual, discernimento espiritual das coisas de Deus, das coisas, Pai, celestial, Pai, das coisas do alto, não dessa terra, Pai, que está, Senhor Deus, a cada dia ficando, Pai, pior. Ó Deus, tem misericórdia das nossas almas, Pai, e nos dá, Pai, esse entendimento. Aquieta a nossa alma, o nosso coração, Pai, porque o Senhor é o nosso capitão. O Senhor é que está no barco, Pai, o nosso barco, Pai. O Senhor é que nos guia, Pai. É o Senhor que nos leva para onde o Senhor quiser. É o Senhor, meu Pai, que tem nos sustentado, dado o pão de cada dia, Pai. É o Senhor que tem nos dado fôlego de vida. É o Senhor, meu Pai, que tem, meu Pai, Deus da glória, dado a nós, Pai, aquilo que nós precisamos e merecemos, Pai. Deus, nós, Senhor Deus, somos apenas, Pai, servos teus, Pai, discípulos do Senhor, Pai. Deus, obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. E fortalece meus irmãos e irmãs. Dá, Senhor Deus, visão das coisas espirituais. Oramos a Ti, Pai. Deus, que muitos, Pai, que ainda não se converteram a Ti, Jesus, venha dar o passo para o Senhor da glória. Que eles entreguem as suas vidas, Pai, na mão daquele que é o dono da vida, o autor da vida, o único que é o caminho e salvação da alma, aquele que é o vivo caminho, o único caminho. Não existe outro além do Senhor Jesus. Que todos, Pai, que ouçam essa pregação, meu Pai, que estão passando por tantas coisas, tantos ventos, tempestade da vida, meu Pai, que eles dêem um passo para o Senhor Jesus e entregue a sua alma na mão daquele que tem todo o poder, e que eles, meu Pai, entendam que o Senhor é o único que pode escrever ele no livro da vida, Pai, e que eles tenham um encontro com Jesus ressurreto, o Jesus que tudo pode,
o autor e consumador da nossa fé. Pai, alcança, meu Deus, essas almas, Senhor. Envia ceifeiros. Pai, obrigado por esta palavra. E nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus e a nossa rocha. O Senhor é o nosso pão da vida. O Senhor é o nosso único Salvador. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o nosso Deus. A ti toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos